Boa noite. Hoje a gente tem uma live diferente, uma tentativa de fazer com ela gravada. Então esse é o nosso título. Olá, Maggie, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Hoje a gente vai falar de medo e ansiedade, tanto no inglês, no dia a dia, quanto no business English. E só queria saber, olá Nancy, Dante, tudo bem? Boa noite. Também, hoje a gente tem um cenário diferente, uma tentativa diferente. Espero que valha a pena e que dê tudo certinho e que dê para enxergar e que seja gostosinho. Então a gente vai falar a relação de medo, ansiedade do inglês e do business English. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, temos uma agenda hoje, então tudo super organizadinho, tem vídeo hoje, já que eu tô com o projetor, com a televisão, tem vídeo, tem música, tem vocabulário. Então hoje não tem a ver com gramática, não tem a ver com pronúncia, mas tem a ver com comportamento e com vocabulário, com preparação de como nós vamos para frente. Boa noite, Isa. Boa noite, Fabi. Muito bom ter vocês aqui. Por favor, gente, como é que tá o som para vocês? O som tá tudo bem? A imagem? Como é que tá? Me ajuda, por favor. Porque assim, se precisar regular alguma coisinha. Boa noite, Li. Muito bom mesmo. Essa live, ótimo, obrigada. Hello, Li. Nancy disse que tá tudo bem também. Ótimo. Então, o que nós vamos fazendo? Ótimo, Fabi, muito obrigada. Então, qual foi a intenção? Eu ficar pertinho de vocês. Obrigada, Li, obrigada, Isa. E assim, a gente ficar pertinho e conseguir estudar de uma maneira gostosinha. O que eu falo de uma maneira gostosinha? Deixa eu fazer assim. Como é que tá, gente? Espero que vocês consigam ler. Tassi, boa noite. Nós temos uma agenda hoje, então, que tem a ver com os exercícios pessoais, nós temos vocabulário, nós temos contexto, temos mensagem, temos também a música de como nós vamos entender para poder ir para frente e nós temos também a conclusão. Então, a gente já vai começar com um exercício particular, um exercício de cada um. Por quê? Vai fazer sentido? Mas no final, eu vou virar um pouquinho a luz para ver se fica mais fácil de ler no fundo. Como é que tá para vocês? Tá ruim para ler no fundo? Tá pequenininho, tá grande, consegue ler? Como é que tá? Eu acho que agora melhorou o foco. Vamos ver, a Clau entrou, boa noite. Vamos ver, tentativas novas, gente. A ansiedade dá? Muita. O coração tá na batedeira? Muita. Mas a gente vai tentando. Então, diz pra mim, como é que é essa tela para vocês? Vocês conseguem ler? Tá fácil? Tá difícil? Tá muito longe? Porque daí a gente vai arrumando por causa dos exercícios que é importante. Então, enquanto vocês me respondem, eu já quero que vocês pensem. Por favor, o que é... A Clau não consegue ler, que tá pequeno. A Tassi falou que tá tudo bem. Tá, ótimo. A Ali falou que dá para ler. Tá. Então, o primeiro exercício... Obrigada, gente, por ter respondido. Obrigada mesmo. Mais brilho na tela. A gente já arrumou o brilho da tela, então. Seguinte, enquanto nós estamos aqui, eu quero que vocês pensem, o que é confiança para vocês? O que é uma situação de que você demonstrou confiança, que foi gostoso, que deu uma intenção boa, uma situação mesmo que valeu super a pena e que você olha para o lado e fala, valeu muito a pena essa situação. Guarda ela na cabeça, guarda essa sensação, essa definição
de confiança. Depois, eu gostaria que vocês pensassem, por favor, sobre medo e ansiedade. O que é medo para vocês? O que é ansiedade? Como que isso está ligado? Vocês conseguem definir mais claro o que é um, o que é outro? E uma situação. Enquanto vocês pensam um tiquinho, vou ver se eu consigo aumentar o brilho da tela, como eu recebi de sugestão. Um minutinho, por favor. Imagem, luz de fundo, modo de imagem, luz de fundo, brilho da tela. Brilho. Vamos ver. Estou aumentando o brilho. Aumentando o brilho. Ótimo. Aí a gente volta. Aqui. Pode ser que agora fique um pouquinho mais fácil de olhar. Obrigada pela sugestão, gente. Ó, aqui então, a gente vai um pouquinho para frente. Agora é um vídeo. Não é publi, não é publicidade, mas esse vídeo é importante para o nosso contexto. Presta atenção para a gente poder ir para frente. Aqui, próximo. Don't worry, my dear, I'm on my way. Oh, empty. That too. No Red Bull, no wings. E aí você me fala, mas o que isso tem a ver com confiança com medo? Calma, vamos ver alguns detalhes de inglês primeiro. Uma coisa que é importante, agora ficou melhor. Quando a gente fala heroína, a mulher, o símbolo fonético é esse, e a gente diz heroine, 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 heroine. Mas também tem uma coisa que é muito parecida, que é a droga. Vocês sabem que droga é essa? E droga, eu não estou falando de remédio não, tá? Eu estou falando de mesmo droga de coisas ruins que a gente tem. Heroína. Ó, é a mesma pronúncia de um e de outro. Gra, mas como é que eu vou saber se eu estou falando de heroína ou de droga ou de heroína de alguém que conseguiu algum feito? Contexto. Contexto é super importante para a gente ir para frente. Vamos repetir junto, então? O que é esse último N aqui? Nós fazemos assim. Sabe em português, quando você está no telefone e você faz que sai aqui de trás, aqui está relaxado, lábio relaxado, e você faz Repete comigo. Ótimo. Então, é esse som aqui, que nós chamamos de schwa, esse an. Então, aqui é a sílaba tônica. Heroine, heroine. Sua vez agora. Certo? Aí a gente vai um pouquinho para frente. Então, se eu falo heroína, mulher é heroine. Se eu falo homem, eu tenho duas maneiras de falar homem. Com izinho, com o i menor, e com e, como a gente fala aquele e com acento circunflexo mesmo. Então, eu posso fazer hero ou hero, hero ou hero. Você consegue perceber a diferença de um para o outro? Ó, vou falar de novo. Hero, hero, de baixo. Hero, hero. Aí você fala, Gra, mas quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? A gente usa em contextos para especificar um ou especificar o outro. Vamos um pouquinho para frente. Quando a gente está falando de rest and relax, eles são sinônimos. Boa noite, Dan. Boa noite, Thaís. Boa noite, Andréia. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada.
Então, a gente percebeu que no vídeo que nós assistimos, nós estamos com o personagem descansando. Ele é um hero relaxing. He is relaxing. Então, qual que é o sinônimo de relaxing? Rest. Mas como é que eu falo de um outro jeito, tipo fazer uma pausa, que é uma coisa que a gente fala. Sabe quando a gente fala em português? Fazer um break, dar uma pausa, dar uma paradinha. Para quê? Para descansar. A gente usa o verbo to take a rest, fazer uma pausa. Que também pode ser relax, que também pode ser rest, que é o descansar. Aí a gente tem take it easy, que é o sossegar, que também pode ser fazer uma pausa, também pode ser relax, também pode ser rest. Mas percebe que eu tenho conjunto de palavras para dizer a mesma coisa aqui de cima. Então, o que eu quero que você preste atenção? Primeiro, vem comigo. Eu vou repetir 2 vezes, depois você repete comigo. Então, a gente tem to relax, to rest. Agora eu vou falar uma vez e você fala a próxima. To relax. Ótimo. Agora o próximo. To rest. Ótimo. Agora a gente tem um conjunto de palavras. Então, como é que a gente faz? Aqui, nessas duas. To take a rest. To take. Vamos junto? Então, a gente faz to, bem forte. A gente faz fraquinho. To take a rest. To take a rest. Lembra do que eu falei atrás da heroine? Então, to take a rest. To take a rest. Aqui, a gente faz take it. É como se eu separasse a palavra assim. Take, eu falo de um lado, depois get, eu falo do outro. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Ok? Sua vez. Take it easy. Ótimo. Vamos um pouquinho para frente. Mas olha, que delícia que é contexto. Presta atenção. Sabia que respirar também pode ser traduzido como descansar? Quando a gente vê o breath, breathe. Quando a gente vê esse verbo sozinho, o que acontece? É o respirar, mas quando está dentro do contexto, let the wine breathe 1 hour before you serve it. Let the wine breathe 1 hour before you serve it. Let the wine breathe 1 hour before you serve it. O que é importante quando a gente vê o contexto? Porque quando a gente fala do vinho respirar, é respirar o quê? É ficar quietinho, no ar, decantar, descansar, para poder ir para frente. Se quiser tirar print da tela agora é um ótimo momento, porque eu sei que temos muitas pessoas que gostam de vinho aqui, para a gente ir para frente, certo? Para frente. Aí, você fala mas nós temos também gíria. Se eu falo rest and relax na gíria, rest and, tá vendo que eu não pronuncio o D? Rest and relax, rest and relax. Eu não pronuncio o D. O que é a slang do rest and relax? To smoke pot. O que é pot? É... fugiu a palavra. Marihuana é maconha. É quando as pessoas vão fumar maconha que querem relaxar, fumar maconha e ficar quietinho ali, quietinho. Então, como é que a pessoa usaria? Let's go to my place and rest and relax. Let's go to my place, rest and relax. Então, é uma slang. Percebe que a gente está indo pelo mesmo sentido do relaxar, mas a gente precisa tomar cuidado com o contexto.
E aí eu pergunto, qual que é o oposto de to rest? Qual que é o antônimo? Antônimo é o oposto. Sinônimo é o mesmo sentido. Então, qual que é o antônimo? To keep going, que é o continue, go, vamos para frente. To work, do tipo, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer. Por que que isso é importante? Porque a gente começa a ver que a gente tem um herói que está relaxando. Do relaxando, você vê que ele depende o quê? Can of Red Bull. Ele depende da latinha de Red Bull para poder ir para frente. Mas como é que eu falo depender de algo ou de alguém? To depend on somebody. Somebody, alguém. Something. Something, alguma coisa, algo. Somebody, alguém. Something, alguma coisa, algo. Então, the hero depends on Red Bull to go out. Percebe? A gente começa a ligar. Então, ó, com o vocabulário que a gente viu antes. Eu ia falar ontem, olha que louca. Mas, ó, vem comigo, presta atenção. A gente tem já o vocabulário de rest. Então, a gente não pode pôr rest and relax, senão vai entrar na gíria. E é na gíria? Ele tá fumando maconha? Não, ele não tá fumando maconha. Ele tá lá descansando para poder ter as energias renovadas para poder ir para frente. Só que ele esqueceu, ele forgot. Do quê? Do Red Bull. Então, he was relaxing. He was relaxing, but he depends on Red Bull. He depended on Red Bull. Então, você pode falar no passado, como você está falando, Gra, eu assisti, então, no passado. Ou você pode falar no presente. Ele está descansando, ele depende. Qual é a diferença? Vamos para frente um pouquinho. Então, ó, depender de algo ou de alguém. To depend on somebody or something. Mas também pode ser to rely on, que também pode ser o confiar, no depender de algo de alguém. Então, ó, esse depend aqui, você está confiando, você está dependendo da outra opinião. E aí a gente vem com um conceito super importante. Lembra, na primeira aula, na segunda aula a gente falou de o que é adjetivo? Característica ou qualidade de algo ou de alguém. Então, o depend nunca é usado como adjetivo. A gente usa a frase to be depended on. E aí você fala, mas como assim? My travel is dependent on my job. Aí você fala, mas por que, Gra? Porque se eu uso depend, é o que a gente viu aqui atrás, ó. Eu tenho que usar o depend on para ser um verbo. E quando eu falo to be dependent, eu tenho esse finalzinho, ser dependente. Ser uma característica, ter uma característica para poder ir para frente. Aí a gente vai para frente. Quando eu uso depending com ing, o que nós temos? Olha que interessante. A gente tem depending on, there are, depending on the individual, a lot of different approaches. Quer dizer, há, dependendo da pessoa, um monte de... super... enrolei para falar, respira. Vamos de novo. Há, dependendo da pessoa, diferentes maneiras de fazer, diferentes approaches para fazer o que precisa ser feito. E percebe como está sendo essa nossa preparação? E eu tenho a expressão it depends. Até agora, como é que está para vocês? Boa noite, Danilson. Obrigada, gente, de ter entrado. A Ingrid também, muito obrigada. Caetano, que eu vi. Como é que está para vocês até agora o ritmo? Tá tudo bem? Ficou alguma dúvida para trás? Alguém quer enviar alguma pergunta? Me dá um feedback.
Como é que tá o som, tá a imagem? Como é que vocês estão? Por favor. Porque vou aproveitar e beber um pouquinho d'água enquanto vocês me respondem. Cláudia diz que tá tudo bem, a Flá também. Ótimo. Muito obrigada por ter respondido. A Dani diz que tá bem. A Tá também, muito obrigada. Maggie, obrigada por ter respondido. Tá tudo bem? Ótimo. Então, olha, agora a gente tem it depends on. Então, percebe que a nossa preparação está indo por diversos pontos. A Li falou que tá tudo bem, a Flá também. Muito obrigada, gente, por responder. É muito, muito importante para essa nossa aula aberta. Então, agora é a expressão de depende. Como assim depende? Ó, qual horário você vai chegar? Aí a pessoa responde, depende. Depende o quê? Se eu vir de ônibus, eu chegarei às 5 em ponto. Então, vamos ler em inglês. What time will you arrive? It depends. If I come by bus, I'll arrive at 5 o'clock. Vamos junto? What time? What time? Percebe que a gente não fala what time, porque senão a gente bota um izinho aqui onde não tem. Outra coisa, will you arrive? Lembra do que a gente viu para trás? Arrive, will you arrive? Então, what time will you arrive? Percebe a aula passada como faz sentido agora? Porque agora a gente tem what time, arrive. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Então, what time will you arrive? Tá? Então, eu vou falar a próxima vez e você fala aí para a gente poder ir para frente. Então, what time will you arrive? What time will you arrive? Boa. Agora, ali embaixo, percebe que eu tenho vírgulas. Então, não precisa ler assim, ó. It depends. If I come by bus, I'll arrive at 5 o'clock. Porque fica... E a gente não conversa assim, né? A gente conversa por sentidos. Então, ó. It depends. If I come by bus, I'll arrive at 5 o'clock. Então, divide. It depends. It depends. It depends. If I come by bus, I'll arrive at 5 o'clock. Então, percebe? Vamos junto. It depends. It depends. It depends. Ótimo. If I come by bus. If I come by bus. By bus. Então, if I come by bus. If I come by bus, I'll arrive at 5 o'clock. Vamos para frente. Aí você fala, tá, o que é isso que eu não tô conseguindo ler, Gra? Esse é um artigo que tem como título, tô com o computador no colo, por isso que eu tô olhando para baixo. Ansiedade faz o tempo passar mais rápido, enquanto que o medo tem um outro sentido. O que eu quero dizer com isso? Que sabe quando a gente começou, que eu perguntei para vocês, anota para você o que é ansiedade, o que é medo, uma situação de ansiedade, de medo, de segurança que eu pedi lá, agora a gente vai falar sobre elas. Então, quando eu falo medo, qual é o verbo que eu uso? A gente fala em português ter medo, não é verdade? Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo. Mas em inglês nós usamos feel, feel, feel. Lembra? L com som de L. O que eu digo com L? L. Ponta da língua no céu da boca. To feel fear. I feel fear of height. I feel fear of high places. Então, eu sinto medo de lugares altos. Eu sinto medo de altura.
Então, o que é o fear, de acordo com essa pesquisa? É um sentimento passageiro relacionado a um evento que está prestes a acontecer. Então, guarda aí. Quer tirar um print? Ótimo. Quer de novo? Que se você não conseguiu, a gente faz pose de novo. Ótimo. Quem tirou o print e depois quiser compartilhar, me marca, por favor. Por que isso aqui é importante? Porque você conhece do que você tem medo, você conhece o que está relacionado com isso. Aí a gente vai para anxiety, 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 anxiety. Ó, sentimento difuso e relacionado a um acontecimento imprevisível. Então, a gente está falando de medo. Sentimento relacionado a algo que está prestes a acontecer. Você sabe. Aqui, ele é difuso. Meio que você está sentindo aquilo, mas sabe quando você não consegue definir muito para poder ir para frente? Que é o que a gente acontece com o inglês. Lá atrás, quando eu falei que ia pôr o vídeo, como é que foi a sua reação? O que você fez? Não deu medo a hora... Eita, que eu apertei. Ó, tem mais coisa pra frente, mas vamos voltar um pouquinho. Não deu fear? Você não feel fear quando... Coloquei a mão no microfone. Hoje tá uma beleza. To feel fear, quando eu falei, ó, vamos ver o vídeo e vamos pra frente, mas percebe como foi a preparação pra gente chegar onde tá? E aí a gente tem o anxiety. Algumas pessoas não sentem mais fear, mas sentem anxiety. E aqui é importante a gente prestar atenção. Por quê? Se eu falo eu me sinto ansioso, eu pareço ansioso, eu sou como ansioso, me tornei ansioso. Ansioso, anxious, é um adjetivo. Então, enquanto aqui anxiety é um substantivo, aqui é um adjetivo. Então, quais são os verbos que acompanham? Olha que interessante. Eu posso falar, you appear anxious. Are you okay? Oh, are you anxious today? Or, did you feel anxious yesterday in the meeting? Oh, your son looked anxious yesterday. How is he? How was he? Tá vendo como a gente vai usando os verbos? Essa é uma tela bem importante também, porque ele é um adjetivo. E qual verbo que a gente usa? Esses. Aí, nós vamos para frente. Agora, nós temos a anxiety, que eu falei que é um substantivo. Então, quando eu falo que é adjetivo, é uma qualidade, uma característica. Quando eu falo que é um substantivo, é um nome. Nome do quê? De um sentimento, de uma sensação. Então, quais são os verbos? Olha como muda. Aqui tem alguns, tá? Não ia caber tudo nesse slide, por isso que eu não coloquei. Mas olha como muda quando é adjetivo e quando é substantivo. Eu posso arouse, anxiety, cause, create, provoke, experience, feel, suffer from, express, share, increase, reduce. Percebe como que a gente tem um conjunto de verbos diferentes para usar? E aí, até agora, quando vocês se preparam para a gente poder fazer as reuniões, o que vocês precisam às vezes para viajar, como é que é isso para vocês? Vocês prestam atenção na classificação da palavra, se é substantivo, se é adjetivo, como é que é isso para vocês? Eu gostaria de saber, vocês fazem essa preparação detalhada ou não? Pega a primeira coisa do Google Tradutor para poder ir para frente. Já pensaram nisso antes? Como que é para vocês? Por favor. Vou aproveitar e beber água de novo. Deixa eu ver o tempo. Ótimo. Temos aqui. Ótimo. Agora,
A gente vai voltar e vai ver o videozinho de novo. Por quê? Porque a gente tem as perguntas. E aí a gente vai falar de comportamento. Don't worry, my dear, I'm on my way. Oh, empty. That too. No Red Bull, no wings. E viu que interessante agora, como a gente pensa de maneira diferente? A Dani falou que não costuma entrar em detalhes, a Ali falou que se prepara, mas que às vezes acaba indo no automático. Isso que é interessante. Por quê? Se a gente não presta atenção, o que acaba acontecendo? A gente, na hora de estudar, a gente fala heroin, mas se você está escutando heroin, se você está escutando um jornal, alguma coisa, alguma notícia, e não presta atenção no contexto, você não vai saber o que é, certo? Então, as expressões, então, ó, se você fala no passado, he was taking a rest, he was taking it easy, he was taking it easy. E para que isso é importante? Para a gente ver que essa preparação está muito ligada com os sentimentos que nós vimos aqui do fear, porque se você sente fear, ou você bloqueia ou você vai embora. Não tem meio termo, não tem o enfrentar para poder ir para frente. Por quê? O fear, ele faz você ficar ou petrificada ou tão rápido para tirar logo da frente, que a tua preparação fica muito, muito estranha. Aí na hora de falar, você começa a ver umas carinhas diferentes. Aí dá aquela batedeira aqui, você faz o quê? Você fica ainda mais achando que você é ruim, que não foi para frente. E quem sente ansiedade, o que acaba acontecendo? Até prepara, tem a preparação, mas na hora de acontecer o que precisa, de falar, de interagir, de ir para frente, não consegue. Então, como é que nós estamos casando hoje? Se você respira, divide em fases o que você precisa fazer para poder ir para frente, é fantástico, dá muito certo. Por quê? Porque você dá tempo de se reconhecer para que ele poder ir para frente. Então, assim, respeito, autorrespeito. Autorrespeito é fundamental, porque senão a gente não vai para frente no inglês. Seja no Business English, seja da viagem, seja dentro de um consultório, dentro de um hospital, dentro de uma cozinha, se você é um chefe, certo? Se você trabalha com gastronomia, então você percebe que a gente precisa que isso faça sentido. Hoje tem até música. Nós vamos assistir agora aqui um vídeo de uma música. Vamos ver se vai dar certinho aqui. Ahá! Sometimes I rock, sometimes I roll. Sometimes it's not me in control. Sometimes I gotta jump before I know what's being gold. Sometimes I gotta drop everything and go. Some days are hot, some days are cold. Some days we're carrying a heavy load. Some days we're digging in and the love may not show. But I want you to know that you can rely.
Agora, a gente vai voltar um pouquinho aqui na música. Por quê? A gente vai começar, estou só arrumando a minha apresentação. Pera lá. Para vocês terem uma ideia hoje, o que acabou acontecendo? Eu bati num copo, no meu copo d'água que tá aqui do meu ladinho, agora eu tô pondo atrás da estante. E quebrou. E isso me deixou um pouco atrapalhada hoje. E eu vou te dizer por quê. Por causa da ansiedade de querer fazer tudo certinho e poder ir para frente, eu acabei me atrapalhando. Então, era aqui que a gente vai trabalhar na música. Não vai embora, acredita? Então, a música chama You Can Rely on Me. Vocês lembram o que era o rely que nós estávamos antes? Rely é o ser dependente, o depender, mas também pode ser o confiar. E por que é interessante essa música? Vamos ver. Ó, vamos lá. Ó, sometimes I rock, sometimes I roll. Então, o que aqui é importante? Algumas vezes, uau, dá tudo certo, como Deus nas outras. Algumas vezes, dá algumas coisas erradas, como deram hoje. Mas percebe, eu tenho opostos. E eu estou usando sometimes. Aí, a gente tem... Sometimes I rock, sometimes I roll. Ó, sometimes it's not me in control. Olha como está relacionado a sentimento, ao que a gente estava falando de medo, de ansiedade, certo? Algumas vezes, sometimes it's not me in control. Então, eu não estou no controle. O controle não é meu. Sometimes it's not me in control. Ó, sometimes, que a gente já viu antes. Sometimes I gotta jump before I know what's below. Então, percebe que algumas vezes, se eu for traduzir ao pé da letra, fica. Algumas vezes eu preciso pular antes de saber o que está embaixo. Mas quando a gente pega no contexto, algumas vezes a gente precisa agir sem saber qual é o resultado que vai vir. Precisa tomar atitude assim muito rápido, demais de rápido, certo? Vamos um pouquinho mais. Sometimes I gotta jump before I know what's below. Sometimes Ó, sometimes I gotta drop everything and go. Sabe a hora que você fala, meu Deus, tô cansado, vou fechar tudo. Fecha o computador e vai. Gotta drop everything. Se eu falo fora de contexto, drop é pingar. Mas você fala, e no contexto aqui, o drop everything é abrir mão. É o fechar tudo e continuar. E vão pra frente, que as coisas estão acontecendo. I gotta drop everything and go. Some days Ó, agora eu tenho opostos de novo. Some days. Lá tava sometimes, algumas vezes. Aqui, some days. Alguns dias are hot, quente. E alguns dias estão cold. Hot, cold. Lembra, não põe izinho final. Não é sílaba, não é hot. É hot, cold. Certo? E aí a gente vai um pouquinho para frente. hot, some days are cold. Some days we're carrying. Some days we carrying in a heavy load. Então você percebe que ele vai repetindo as ideias dos opostos. Por quê? Vamos chegar no refrão. Some days we're digging in
Aí ele fala, vai começar o refrão. But I want you to know. I want you to know. But I want you to know. Mas eu quero que você saiba. Ó, that you. Se eu falo that, não sai o que ele tá falando. That you know, that you can rely on me. Rely on me. Lembra que a gente viu ontem? Antes, confiar em mim. E aí ele fala, você pode. Yes, you can. You can rely on me to understand you. E viu que legal o verbo que ele usou? To understand you. Para te entender, para estar com você. Agora, olha que delícia. Vou voltar a música do começo e vou ficar quietinha até o refrão para você prestar atenção no que você ouve e no sentido. Espera um pouquinho que eu vou voltar um slide. Aqui. Ótimo. Aqui. Detalhe, tenta cantar junto agora, tá? Sometimes I rock, Sometimes I roll. sometimes it's not me in control. Sometimes I gotta jump before I know what's below. Sometimes I gotta drop everything and go. Some days are hot, some days are cold. Some days are heavy and low. Some things we're taking here, and the love may not show. But I want you to know That you can rely. rely on me. Yes, Yes, you can. You can rely Rely on me to to understand you. You can Rely on me for anything. You can rely. Ó, you can rely on me for anything. Para qualquer coisa. Percebe que depois que a gente trabalhou a história do contexto, do videozinho da Red Bull, que a gente trabalhou algumas expressões, então o cérebro já foi colocando uma velocidade diferente, uma atenção diferente. Aí, quando a gente pensa em medo e ansiedade, você fala, Gra, se eu for me preparar para a viagem, o que é importante em relação a medo e ansiedade? Primeiro, você ter um planejamento bem feito. E no Business English, o que é importante? Você entender que do assunto que você vai falar, não dá para fazer uma preparação via Google Tradutor. Porque o que vai acontecer? Você não tem contexto. Você viu que rest and relax pode ser até uma gíria, fumar maconha? Imagina, meu Deus do céu, o que acontece se a gente usa trocado. Então, eu gostaria de saber de vocês, como é que tá o conteúdo até agora? Tá fazendo sentido? Como é que foi o exercício com a música? Como é que tá isso para vocês? Fez sentido a preparação? Isso é importante. Fez sentido prestar atenção que rely aqui é confiar e o rely que a gente viu antes está como depender? Vou beber mais um pouquinho d'água. A Risa diz que tá tudo bem, a Cláudia também. Isso é importante, porque às vezes a gente gosta tanto de alguma coisa. Obrigada, Dan, Cláudia, Thaís, Isa. A gente gosta tanto e a gente tem tanta vontade, mas acaba ficando parada. Que bom, Meg, falou faz sentido.
Alguém com alguma dúvida ou tá tudo bem? Como é que estamos hoje? Desculpa, algumas coisas saíram meio atrapalhadas e até um bom exemplo. Para quem assistiu as outras 2 lives, percebe que cada live a gente passou por uma situação diferente. A Tá falou que gostou do vídeo, ótimo. A primeira live eu nunca tinha feito e eu escrevi. Aí eu falei, meu Deus, na hora de mostrar estava invertido. Na segunda live, eu estava com a folha e estava muito, muito quente. Eu estava com ventilador. Aí me disseram, por que não tenta a TV? Eu falei, vamos tentar a TV. Na hora de tentar a TV, tivemos problema com brilho. Mas gostaria de saber como para vocês foi melhor, na TV ou no papel? O que fez mais sentido para vocês? Que isso é importante para ficar uma aula gostosa, né? Que vale a pena para a gente poder ir para frente. Muito bom quando a gente usa vídeo, música, sempre essa história de diversificar para poder ir para frente, porque senão fica muito chato, vira mais uma obrigação. A Dani falou que a TV tá melhor, tá ótimo. E a Isa gostou da TV também, a Nancy e o Dante também. A Cláudia disse que também dá para ver melhor. Pati, obrigada. TV também, ótimo. Estamos melhorando. Isso é muito bom, Dani. Ótimo, ótimo. Bem, hoje a mensagem que eu quero deixar para vocês é: primeiro, planejamento. Segundo, tenha calma com você, porque os nossos sentimentos fazem muita diferença na preparação do inglês. Terceiro, quer anotar vocabulário, quer voltar, essa live vai ficar gravada no IGTV. Marca quem precisa, ou ficou alguma pergunta, alguma coisa? Obrigada, Meg, tá? Que falaram que ficou ótimo na TV, Dani também disse. E que essa live vai ficar gravada no IGTV. Então, o que eu gostaria? Que se vocês forem assistir de novo, ou forem fazer alguma anotação, ficou com dúvida, me manda uma mensagem no privado, alguma coisa que eu puder ajudar, vai ser o maior prazer. O importante é que a gente perceba como ir melhorando um degrauzinho, outro degrauzinho para poder ir para frente, porque é uma construção e precisa ter a ver com o teu perfil. Não dá para ser de qualquer jeito, ou pegar uma fórmula de alguém falou para você, olha, desse jeito é bom, bebe essa água que você vai ficar fluente. Cara, não dá. Você tem um perfil, tem tem uma sensação, tem todo um jeito. Então, essa é uma aula aberta para gente, que é uma sequência, até dezembro nós vamos ter a aula. Porém, perceba, pegue esse conteúdo, se você já fala, pegue o que você não tinha prestado atenção, o que você não lembrava. Se você ainda não tem o inglês super desenvolvido, assiste essa aula de novo, treina a pronúncia de novo, faz anotações, isso vai ser muito bom, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Hoje a live é mais curta, até para respeitar o descansinho de vocês. Hoje é dia 21 de agosto de 2020. Tá um frio aqui em São Paulo, que nossa senhora! Então, muito obrigada por vocês terem assistido, pela interação de vocês, que é super importante também. E a gente se vê na sexta-feira que vem novamente, tudo bem? Alguma pergunta, algum pedido que vocês gostariam de me fazer antes da gente desligar? A gente espera um pouquinho, bebe mais um pouquinho de aguinha. Então tá bom, gente. É o seguinte, a gente se vê sexta-feira que vem de novo, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, às 8h30 da noite, tá bom? Então, fiquem bem, tenham um ótimo final de semana.